E aí, tranquilo, e o filme começa com um carro luxuoso percorrendo uma estrada montanhosa. Dentro dele estão um casal, uma jovem bela vestindo um vestido de noiva e um homem mais velho. A garota está radiante por ter conquistado seu coração, enquanto ele a resgatou de seus infortúnios, levando-a para um mundo secreto. O destino é uma casa em um local deslumbrante, cercada por montanhas, árvores e sob um céu azul. Ao chegarem, são recebidos pela governanta Claire e por um jovem chamado Oliver. A jovem, chamada Elizabeth, fica encantada com a beleza da casa, enormes janelas de vidro, ambientes aconchegantes e confortáveis. Na entrada, admira flores magníficas, orquídeas brancas e lírios, e percebe que Oliver é cego. Durante um jantar requintado, a casa se mostra ainda mais luxuosa, com uma mesa farta e empregados bem treinados. A noite é de amor. Na manhã seguinte, Henry, seu marido, mostra cada detalhe da propriedade: decoração cara, obras de arte preciosas e um guarda-roupa cheio de roupas da moda para ela. A casa é protegida por fechaduras biométricas em todas as portas. Ao passar por um corredor, Elizabeth nota uma porta de vidro fosco e pergunta o que há além dela. Henry responde que é um lugar que ela jamais deve entrar. Ao protestar, ele explica que as fechaduras biométricas só reconhecem os dois. No dia seguinte, Henry precisa sair. Elizabeth, apesar de triste por ser sua lua de mel, explora a casa. Nada além de luxo e requinte. Pergunta a Claire quanto tempo ela trabalha ali e timidamente questiona por que alguém tão respeitado como Henry teria se casado com alguém tão comum como ela. Sem resposta, Elizabeth passa o dia lendo, experimentando roupas e joias e dançando. Durante a noite, vê Claire e Oliver saírem da casa. Mais tarde, sem conseguir dormir, ela se encontra diante da porta proibida. Movida pela curiosidade, entra. O local é um laboratório cheio de sensores e equipamentos. Ao pressionar um botão, uma porta se abre, revelando uma cápsula de vidro com o corpo de uma jovem com tubos na boca, parecendo estar dormindo. Aterrorizada, Elizabeth foge, derrubando objetos e cortando o dedo. Na manhã seguinte, Henry percebe que ela está distante e nota o dedo enfaixado. Quando ela tenta justificar-se, ele a acusa de mentir. Ferida por sua frieza, Elizabeth finge dormir naquela noite, mas segue Henry até o quarto proibido. Ele, percebendo-a, a confronta por sua desobediência. Apavorada, Elizabeth tenta fugir, mas encontra todas as portas trancadas. Henry a alcança, a empurra da escada e a ataca com um bastão de metal. Na cena seguinte, Henry, Claire e Oliver enterram o corpo de Elizabeth no jardim. Após o funeral, Claire comenta que tudo acabou, mas Henry rebate: isso não é o fim. 6 semanas depois, Henry traz para casa uma cópia idêntica de Elizabeth. As mesmas conversas e gestos se repetem. Ele pede novamente que ela não entre no quarto proibido. Dessa vez, Elizabeth promete obedecer. No entanto, à noite, sua curiosidade o domina. Ela encontra Claire na cozinha e tenta conversar, mas Henry interrompe e a leva para o quarto. No dia seguinte, com a casa vazia, Elizabeth novamente vaga pelos cômodos. O quarto proibido continua atraindo sua atenção como um imã. Elizabeth entra novamente no quarto proibido e, ao ver algo assustador, grita e foge. Durante a noite, tem um pesadelo. A garota dentro da cápsula de vidro, idêntica a ela, emerge e caminha em direção ao seu quarto. Enquanto isso, Henry percebe o medo em sua esposa. Elizabeth tenta se esconder no banheiro, mas Henry, ao notar sua desobediência, invade o local e começa a estrangulá-la. Ela consegue escapar, chutando-o no rosto. O marido inicia uma perseguição pela casa. Na cozinha, Elizabeth pega facas para se proteger, enquanto Henry se arma com um lenço embebido em éter. Ele senta ao piano e começa a tocar, tentando acalmá-la. A música, porém, era uma armadilha. Tratava-se de uma gravação. Henry a surpreende no esconderijo e pressiona o lenço contra seu rosto. Tudo parece perdido, mas em um último ato de desespero, Elizabeth crava uma faca em Henry. Os dois caem ao chão, ensanguentados. Quando recupera os sentidos, Elizabeth percebe que Henry está morto. Determinada, limpa o sangue, organiza a cozinha e enrola o corpo em tecido antes de colocá-lo no elevador. Depois, se livra das roupas manchadas de sangue, tira a aliança de casamento e a queima. Elizabeth tenta ligar para os serviços de emergência, mas não sabe o endereço da casa. Nesse momento, vê Claire e Oliver entrando. Fingindo que tudo está bem, ela diz que Henry está descansando no andar de cima. Claire, subitamente, sofre um ataque cardíaco e tenta chamar ajuda pelo telefone. Uma ambulância a leva, mas Elizabeth fica. Quando tenta sair, Oliver a impede, dizendo que não pode protegê-la fora da casa.
Assustada, Elizabeth tenta explicar que matou Henry em legítima defesa. Oliver a tranquiliza, revelando que também odiava Henry e está disposto a ajudá-la a se livrar do corpo. Durante a conversa, ele pergunta sobre a infância dela. Elizabeth revela que ficou internada em um hospital por muito tempo após a morte de seus pais em um acidente de carro e cresceu em um orfanato. Oliver então mostra uma casa próxima e revela que eles viveriam juntos ali. Ele diz que Claire sabia mais, pois trabalhou com Henry desde o início. Quando Elizabeth pergunta quem ela realmente é, Oliver conta que ela é o clone número 5 da falecida esposa de Henry. A revelação a deixa em choque. Desesperada, Elizabeth quer retornar à sua lua de mel, mas Oliver a aconselha a fugir o mais longe possível e pegar dinheiro no cofre da casa. Enquanto arruma suas coisas, Oliver entra no quarto com o diário de Claire. Ele insiste para que Elizabeth leia. Enquanto tenta decifrar a caligrafia, Oliver tranca as portas. Sem entender a situação, Elizabeth pede para sair, mas ele se mantém firme. Ao ler o diário, Elizabeth descobre a verdade. Claire foi convidada por Henry, um renomado cientista, para trabalhar com ele, devido ao seu conhecimento em genética. Chegando à casa, ela conheceu Oliver e descobriu o trágico plano de Henry. Sua esposa original havia falecido pouco depois de dar à luz Oliver, vítima de uma doença genética rara que causou uma rápida degeneração. Devastado, Henry clonou as células de sua esposa, criando 6 réplicas. Os clones, no entanto, também apresentavam sinais da mesma doença. Para ganhar tempo, Henry construiu câmaras criogênicas para preservar os corpos. Quando Claire se juntou ao projeto, restavam apenas 4 clones. Ela decodificou o gene da doença, enquanto Henry gravava mensagens e músicas, tentando criar memórias nos clones. A última Elizabeth, porém, não possuía memórias reais, vivendo em constante confusão mental. Em um momento de tensão, ela entrou no laboratório e fugiu horrorizada. A polícia a encontrou e a levou de volta à casa, onde Claire a reconheceu como sua sobrinha doente. As acusações estranhas feitas por Elizabeth foram descartadas como um transtorno mental. Elizabeth é interrompida enquanto lê o diário quando Oliver entra trazendo o jantar. Ele pede que ela se comporte, mas ela o ataca, exigindo o código da porta. Sob pressão, Oliver revela o código, e Elizabeth corre para o laboratório. Lá, encontra Oliver trabalhando no corpo do 6º clone, a mais recente Elizabeth. Ele pede que ela segure a cabeça do clone enquanto injeta um sedativo. Durante o processo, Elizabeth delira e começa a enxergar as memórias de suas versões anteriores. Ao despertar, está acorrentada a uma cama. Sem conseguir se libertar, retoma a leitura do diário de Claire, que relembra como o projeto continuou, mas, uma semana depois, o clone morreu. Claire percebeu que a neurodegeneração havia retornado. Desesperado, Henry se tornou ainda mais obsessivo. Apesar disso, Claire relata que ele não agia apenas como cientista, mas como um amante. Oliver aparece novamente e pergunta o que Claire escreveu sobre ele. Elizabeth revela que Claire começou um romance com Henry após a morte do 3º clone. Mas não sabia que Henry havia alterado as amostras. Claire não era culpada, pois havia interrompido a doença nos clones restantes que estavam saudáveis. De manhã, Elizabeth acorda sentindo a lâmina de uma tesoura em seu pescoço. Oliver exige saber o que Claire escreveu sobre ele. Elizabeth mente, dizendo que Claire o considerava um clone de Henry, mas que isso não era verdade, mostrando a certidão de nascimento como prova. Em seguida, ela pergunta se Oliver a ama e o provoca, tirando as roupas. Ele, incapaz de resistir, se aproxima, mas Elizabeth o derruba e o estrangula com a corrente. Forçado, Oliver entrega as chaves das algemas e o código real da porta. Nesse momento, outra Elizabeth entra no quarto, armada. As duas se encaram idênticas. Oliver tenta convencer a nova Elizabeth de que a outra é uma impostora e inimiga. A quinta Elizabeth argumenta que não é verdade. Ambas são reféns e apenas querem escapar. A sexta Elizabeth, seguindo as ordens de Oliver, exige que a quinta clone deite no chão. Quando finalmente dispara, ela acidentalmente mata Oliver e fere a quinta Elizabeth. A quinta Elizabeth tenta fugir enquanto a sexta chora sobre o corpo de Oliver. Ferida, ela sai da casa, mas os eventos e memórias de todas as clones convergem em sua mente. Um tiro ecoa. A última Elizabeth mata sua versão duplicada. Enquanto dá seu último suspiro, a visão final é de si mesma, inclinando-se para encará-la. Ao amanhecer, a última Elizabeth lê o diário de Claire, descobrindo que Henry transferiu todos os seus bens para Claire,
permitindo que ela continuasse a pesquisa. Henry havia confessado que nunca quis matar Elizabeth, mas no fim, isso sempre acontecia. Ele acreditava que apenas destruindo as versões dela poderia sentir que eram reais. Elizabeth termina de ler quando um táxi para em frente à casa e Claire desce. As duas se encontram na porta. Elizabeth entrega tudo para Claire, dizendo que ela merece. Depois, caminha pela estrada, deixando para trás todo o terror e mistério. Por toda a vida, Elizabeth sonhou com um homem maravilhoso que roubaria seu coração e a levaria de todos os infortúnios para um mundo secreto. Agora, porém, ela nunca mais dormirá tranquila.